pessoal, eu sou a Jéssica Maciel, arquiteta, e esse é o podcast Arquitetura e Afins. E hoje o meu convidado é o Lucas Teófilo, do escritório de advocacia Teófilo e Mira. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa noite, pessoal, boa noite. Muita gente se vê à frente aí, né, de questões jurídicas que tem que resolver em relação a isso. E a gente está aí para tentar esclarecer algumas dúvidas. Sim, tá aí para nos guiar, né, dos nossos deveres, nossos direitos. Eu queria saber um pouquinho, Lucas, da onde surgiu esse seu desejo pela advocacia, um pouquinho da sua história com a profissão. Na verdade, eu nunca escolhi o direito, né? Eu brinco que o direito me escolheu, né? Nunca quis, foi por acaso ali e acabei gostando muito, né? Eu entrei na faculdade em 2014, aqui em Varginha mesmo. Desde o começo eu me identifiquei com o direito, inclusive com a advocacia, e desde o início já esquematizei qual caminho eu queria trilhar. Eu formei em 2018, né? Posteriormente, no próximo ano, eu me especializei, fiz pós-graduação na PUC, Pós de Caldas, em Direito Civil e Processo Civil, com ênfase em família e sucessões. Nesse meio tempo, eu trabalhei no Tribunal de Justiça por 2 anos, trabalhei em outro escritório de advocacia, e atualmente vai fazer um ano, daqui exatamente 30 dias, e eu abri o meu próprio escritório. Nossa, muito interessante. Direito era uma das profissões que eu queria antes da arquitetura, que eu acho incrível. Eu sou de signo Libra, então para mim a justiça, defender os direitos é muito interessante. E eu queria saber um pouquinho sobre o seu escritório, a área que vocês atuam. Então, você conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. O escritório chama Teófilo e Mira, né? Eu tenho um sócio que chama Michael Mira. A gente fica localizado aqui no centro, na Avenida Rui Barbosa, bem em frente ao Hospital Regional, né? Esse ano para a gente foi muito importante, foi de muito progresso. E a gente atua em direito civil, direito trabalhista, mas nosso foco principal mesmo é direito empresarial, né? O que a gente mais faz hoje. Mas a gente tem várias frentes, né? Temos vários parceiros, né? Tem várias pessoas que comportam na nossa equipe. Muito interessante. O direito empresarial, quando você lida diretamente, né, com o cliente, é muito importante deixar claro, né, os direitos, os deveres, essa troca, para ninguém sair prejudicado, né? Com certeza, com certeza. Assim, é um ramo que a gente não esperava, né? Hoje em dia, os escritórios de advocacia, as profissões, de modo geral, elas são muito nichadas, né? A gente não escolheu o empresarial, foram aparecendo na empresas, no nosso caminho, nesse nosso percurso de quase um ano, e em razão disso a gente, né, precisou, sentiu essa necessidade de especializar. Então, hoje em dia, a gente faz muita coisa, né? Mas o que corresponde, a maior parte do nosso trabalho aqui é realmente o direito empresarial. Eu queria, então, você dar umas dicas dos principais documentos e burocracias, né, na construção civil. Você que também está construindo, você está diretamente, né, lidando com essa parte burocrática. Então, dá uma dica para os nossos ouvintes. Com certeza. Essa área também de construção civil é uma área que, se não for algo muito bem feito, ela infelizmente traz muitos problemas, muitas dores de cabeça, muitos prejuízos. Eu pensei em trajar um caminho, né? Eu escrevi alguns itens aqui, mas na verdade são documentos que as pessoas têm que fazer para evitar problemas em todo o percurso. Porque construir envolve várias questões, né? São várias frentes. Em razão disso, temos que ter várias coisas em mente para poder chegar no objetivo final. Porque envolve várias pessoas, né? Então, separei uma lista com 5 documentos que considero indispensáveis na hora da contratação, né? Vamos imaginar um caminho, um roteiro. A primeira coisa, quando a pessoa tem intenção de construir, é realmente comprar o imóvel, né? É comum a pessoa já ter o imóvel, mas vamos partir do pressuposto que a pessoa não tem imóvel. Ela localizar o imóvel, ela achar o imóvel do seu interesse, tudo mais, ela tem que estudar sobre a origem daquele imóvel. Tem que saber se aquele imóvel está saudável. Então, em razão disso, é muito interessante que a pessoa ela consiga emitir uma certidão de inteiro teor do imóvel. O que é isso? Todo imóvel tem um número, como se fosse um CPF, né, um número de matrícula, e nessa matrícula do imóvel fica registrado tudo o que aconteceu. Qual foi o primeiro proprietário, se vendeu para quem, se tem algum tipo de financiamento, né? E eu liguei hoje no cartório e uma certidão de inteiro teor, hoje ela está custando aqui em Varginha R$ 34,30, né, para cada imóvel, é o valor para uma matrícula. No entanto, nós sempre recomendamos para a pessoa emitir a certidão de inteiro teor ônus e ações. Ela é um pouco mais cara, hoje ela está saindo a R$ 141,15, só que ela é um pouco mais complexa, porque ela consegue identificar possíveis ações judiciais que aquele imóvel está sofrendo ou está sendo penhorado, ou algo desse sentido. Então, esse é o primeiro documento, pesquisar a origem do imóvel, até mesmo porque para ver se a pessoa que está te vendendo realmente é o proprietário.
entendeu? Que a pessoa pode ter acesso à matrícula de alguma forma, né? Hoje em dia a gente está com uma questão muito interessante sobre proteção de dados, mas pode ser que esse documento, eventualmente, tenha acesso a uma outra pessoa que tem uma má-fé e ela está vendo um imóvel que não é dela. Então, a primeira coisa é pesquisar sobre a origem do imóvel. Então, certidão de inteiro teor, se for possível, ônus e ações. É um pouco mais cara, mas muito mais complexa. Muito Beleza? interessante, né, principalmente quando às vezes é um imóvel, um lote, uma casa, que é de herdeiros, né, às vezes é uma burocracia que tá um rolo na justiça e você acha que está comprando simplesmente de uma forma tranquila e tem coisas, né, no histórico, é muito importante, super interessante essa parte de você pesquisar mesmo se tá tudo certo. Com certeza. Isso é algo indispensável, porque costuma não ser barato, né, um imóvel, por mais que seja seu tamanho. Né? Imagino que para a grande maioria do Brasil não é fácil adquirir um imóvel. E adquirir um imóvel com algum problema, né, eventualmente embargado na prefeitura, eventualmente alguma ação judicial, não é nada fácil. Né? E recuperar esse prejuízo depois, além do dinheiro, tem todo o trabalho. Então, um documento que recomendamos ser indispensável é a certidão de inteiro teor. Após a gente verificar se o imóvel é saudável, se realmente aquele imóvel ele tem condições, né, se ele está apto a ser vendido, é muito interessante pesquisar o vendedor. O que nós recomendamos é tirar certidões negativas de débitos, seja na União, no Estado, no município, sobre a pessoa que está te vendendo. Porque algo que não sei se muita gente sabe, quando uma pessoa sofre uma execução e ela vai alienar algum bem, aquela alienação é considerado fraude de execução. E aquele venda é considerado extinta. Vou dar um exemplo. Lucas, sofro um processo de execução. Após o processo, mediante no rumo do processo, eu vou e alieno um bem para a Jéssica. Né? O cartório faz normal. A pessoa que eu devo descobrir esse fato, ele pode ir atrás do imóvel e pegar o imóvel como garantia de execução. Então, o problema, você vai ter me dado o dinheiro e ficar sem imóvel. Aí você vai ter que entrar com ação de regresso contra a minha pessoa. Então, você vai ter que gastar com advogado, com tempo, possibilidade de não recebimento. Então, é muito importante saber se a pessoa que está te vendendo sofre algum tipo de execução. Porque se eventualmente a pessoa sofrer aquele tipo de execução, ela tem que te garantir, ou fazer algum contrato, um documento nesse sentido, que aquele imóvel em questão, ele não é necessário para a garantia que já existe na execução. Se existe algum tipo de penhora, algo nesse sentido, que ele consiga realmente vender esse imóvel sem ter problemas depois. Então, depois pesquisarmos sobre a origem do imóvel, é muito interessante e dispensável a gente pesquisar sobre se o vendedor ele está de acordo com a justiça. Geralmente é uma pesquisa gratuita, a gente consegue certidões, né, após o fornecimento do CPF do proprietário. As certidões tanto no site da prefeitura, como no site do estado, como no site da União. Entendeu? Se a pessoa tem algum processo, se não for processo de justiça, vai apitar lá. É sempre interessante, né, dependendo da complexidade da compra e da venda, a pessoa consultar um advogado, porque tem tipos de processos que não aparecem nessas certidões. Então, a gente consegue informar qual que é o tipo de processo, se realmente ele é executado, qual que é o valor da dívida, porque muitas vezes a dívida é de R$100, o imóvel vale 1 milhão. Então, vai sair na certidão que existe uma execução, mas é um tipo de execução que não inviabiliza a negociação de compra e venda. Mas, mesmo assim, declaramos que é de extrema importância, né, indispensável, essa pesquisa sobre o vendedor, né? Essa pessoa está apta para te vender. Sim, porque senão você parcela, né, essa compra, e aí vai chegando no fim ou no meio, você não tem mais, né, o imóvel, porque realmente o vendedor está com uma dívida e essa questão do penhor, né, às vezes vai Te entrar afeta no de alguma jogo, forma. afeta e você fica sem, né, você pode perder e tudo na justiça demora muito tempo, né. Não é uma coisa simples que se puder Impressionante. prevenir e se tiver um advogado ao lado, né, até eu não sei se vai ser um tópico, mas a questão do contrato, né, as linhas menores, né, Lucas, é uma coisa muito importante. É interessante você ter mencionado que realmente é o próximo tópico, né? É o contrato de compra e venda. Esse contrato, geralmente, né, na prática, é feito de duas maneiras. Costuma-se fazer o contrato de compra e venda, onde a pessoa descreve ali o bem que está sendo vendido, o número da matrícula, né, a área, a forma de pagamento, e a pessoa vai e passa o dinheiro mediante, né? A gente vai até falar um pouco mais para frente sobre o registro. E é muito comum também ter o contrato de promessa de compra e venda,
onde a pessoa não tem o dinheiro para pagar ali, honrar à vista com o valor que está sendo solicitado, então é um contrato que ele promete que o pagamento vai ser feito até a data tal, né? Nesse meio tempo, é comum o comprador já fazer uso, né, a posse do imóvel, já ficar presente no imóvel e tudo mais, e posteriormente, ao término desse pagamento, aí o contrato se solidifica, a gente vai até explicar mais um pouquinho por quê. Mas o que eu queria deixar mais claro nesse tópico é porque não só no contrato de compra e venda do imóvel, mas praticamente em todos os contratos, é muito bom a gente deixar todas as questões resolvidas, né? Porque ou questões são duvidosas entre ambas as partes, então tem que ser algo que tem que constar absolutamente tudo. É forma de pagamento, o que vai acontecer quando o pagamento cair no tipo de feriado, metragem do imóvel, se a venda vai ser, a gente chama de ad corpus, né, de porteira fechada, ou vai ser a venda só do imóvel. Porque é muito comum a pessoa achar, quem está vendendo acha que está vendendo alguma coisa, e quem comprar acha que está comprando outra coisa. E essa dúvida só é dirimida realmente no contrato. Quando é feita a leitura do contrato por ambas as partes, realmente consegue-se, às vezes, perceber algum tipo de interpretações incorretas, né? Muitas vezes arredondam-se valores que posteriormente têm problemas. Então, algo indispensável também é um contrato de compra e venda. Sim, e questão de prazos também há prazos, né, porque pode gerar juros, né, pode trazer uma complicação, então o cliente já estando sabendo, não tem muito o que reclamar, né. Ah, e uma questão interessante também é o contrato de compra e venda por si só, ele não produz tanto efeito jurídico, né? Geralmente fazemos isso, né, a substância do próprio ato, que é o contrato em si, a obrigatoriedade de ser feito por escritura pública. Né? Tem alguns tipos de contrato, como por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida, né? Agora o programa Minha Casa Verde e Amarela, que o próprio contrato de promessa de compra e venda, ele já tem valor de escritura pública. Então a gente não precisa ir lá no cartório de notas para fazer essa escritura. Né? Quando a gente fala contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, eu quero que o pessoal entenda como realmente a escritura, porque muitas vezes um simples contrato ali, muitas vezes não tem poder suficiente para uma eventual execução no futuro. E o contrato, diga-se de passagem, é um título executivo, né? Que pode ser executado sem passar por todo um processo de conhecimento. Então, é um documento de extrema importância também, e mais um ponto indispensável aí no momento da aquisição de um imóvel. Então, já temos a pesquisa sobre o imóvel, já temos a pesquisa sobre o proprietário e temos a formalização do desejo das partes mediante um contrato, né? Recomendado uma escritura pública. Ah, interessante, Lucas. Você comentou sobre o financiamento. Essas etapas iniciais que você falou da pesquisa, se tiver alguma convergência, a própria Caixa sinalizam alguma coisa ou é uma coisa tão velada que realmente só um advogado que vai descobrir? Geralmente, nesse novo programa, né, que antigamente era Minha Casa Minha Vida, agora é o programa Minha Casa Verde e Amarela, e é tudo muito padronizado justamente para não ter essas brechas, né, em relação ao comprador, em relação ao proprietário e tudo mais. Costuma ter algumas divergências, sim. Né? Esse tipo de pesquisa é muito importante fazer, independente qual que é o procedimento da Caixa. Porque, assim, por mais que a Caixa é um contrato bilateral, muitas vezes, quando a pessoa vai procurar um imóvel, no contrato ficam 3 participantes. Tem a pessoa que vendeu o imóvel, tem a Caixa, que é quando for pela Caixa, né, que é uma intermediadora, e tem o comprador, geralmente a pessoa que está adquirindo o imóvel. No entanto, é essa terceira pessoa, que é o comprador, quem escolhe o imóvel que a Caixa vai financiar. Então, em que pese, né, não obstante a Caixa ficar por dentro de muitos procedimentos, tudo o que eu falei aqui continua sendo dispensável, entendeu? Sim, então, se caso houvesse um processo quanto o vendedor ele não está correto, né, perante a lei, se for um imóvel irregular, Já então vai. a Caixa ela não vai se responsabilizar, ela vai falar assim: "Não, é uma coisa que você deveria ter procurado com um advogado", e tipo, não tem nada a ver com isso, né. Como eu disse, a Caixa ela é engessada em muito ponto, ela tem muitos padrões, né? Mas são o tipo de coisas que a gente tem que verificar, porque assim, o direito, no modo geral, né, o serviço jurídico, no modo geral, ele trabalha muito com redundâncias. Então, a gente nunca. Já viu aquela história que a cada 10 pessoas, uma acontece alguma coisa, né? A gente sempre espera que vai ser uma, porque a gente tem que minimizar danos. Então, em que pese, né, toda essa burocracia da Caixa, né, a nossa recomendação para as pessoas realmente seguirem esses passos.
Muito bom, certinho. Então, no nosso quarto, né, quatro, a gente separou cinco, o nosso quarto documento, né, já caminhando ainda mais, né, nosso passo, nessa nossa caminhada de compra de imóvel, é o contrato realmente da construção da casa. Porque, geralmente, quando o pessoal comprou o imóvel, né, pesquisou lá sobre o imóvel, sobre o vendedor, tudo mais, fez o contrato de compra e venda, e após que a pessoa adquire o imóvel, a pessoa geralmente tem a intenção de construir, né? Ou o pessoal contrata uma mão de obra especializada, contrata pedreiros, contrata construtoras, e indiferentemente do que a pessoa contratar, ela tem que fazer um contrato, um bom contrato de prestação de serviço. Então entra no nosso quarto documento. É um contrato de prestação de serviço. Esse documento específico, de todos esses que eu já citei e o que eu ainda vou citar, é o que costuma dar mais problema. Porque muitas vezes a pessoa tem um projeto arquitetônico e um projeto estrutural que não batem, são coisas diferentes. Geralmente o contrato não diz o tipo de piso, não diz o tamanho do piso, se vai ser porcelanato ou não. Muitas vezes é o contrato para fazer um muro. Aí chega na hora, uma pessoa fala, não, achei que o bloco era de 15. Aí o construtor fala, não, mas eu fiz com um bloco de 15. E a altura do muro? O muro é chapiscado por dentro ou não? Então, são muitas questões que, geralmente, quem contrata acha que está contratando o máximo possível. E, geralmente, quem está construindo, pela padronização, acredita que está construindo o mínimo possível. Então, em razão disso, o contrato de prestação de serviço, seja com construtora, ou seja com pedreiros, com terceiros prestadores de serviço, tem que ser algo muito bem feito, muito detalhado, né? É difícil a pessoa, no momento da contratação, com a correria do dia a dia, ela tentar imaginar tudo que pode acontecer numa obra. E a gente está muito por conta disso, a gente faz contratos com muita frequência desse tipo, a gente já começa a ter um tipo de visão diferente, uma padronização para saber o que costuma dar problema ou não. Entendeu? Tanto problema que a gente vê no dia a dia sobre tamanho, sobre estrutura, sobre essa diferença do processo arquitetônico ou não, que a gente costuma ficar, a gente até brinca, né? A gente fica um pouco mais calejado. Imprescindível também é o contrato de prestação de serviço, é muito comum, de todos esses que eu falei, eu acho que o pessoal mais faz é esse, os outros eles até deixam de fazer os outros documentos, mas esse dificilmente alguém deixa de fazer, mas é um que fazer por si só não tem muita produtividade. É algo que tem que constar o máximo de coisas possíveis, né? Ou a pessoa, se ela vai só assinar, porque é um contrato paritário, não é um contrato de adesão. Então, a pessoa pode alterar cláusulas ali, mediante a construtora ou um terceiro que vai prestar o serviço. Então, é muito importante ver se consta o tamanho das peças, o que vai ser aplicado, né, o tipo de material, o tamanho, a espessura, né? Para tudo isso ficar muito redondo para ambas as pessoas ficarem satisfeitas no final. Sim, com certeza. A questão de sanar as dúvidas, né. E é muito interessante poder adicionar informações, porque às vezes no decorrer, né, do processo da elaboração de um projeto, ou quando finalizou o projeto, o cliente pode olhar e falar assim: "Não, mas e essa informação?" Ou o arquiteto, o engenheiro pode falar assim: "Ah, não, faltou isso, vou sanar essa dúvida." Porque cada reunião, às vezes, surgem, né, questões, então é muito bom saber que não é redondinho, que tem como acrescentar, para tirar nossas dúvidas, minhas, dos ouvintes também. Com certeza. E porque muitas vezes no contrato consta que vai ser colocado piso. Tem piso, né? Todo mundo sabe, de R$ 30, tem piso de R$ 500. Qual vai ser colocado? Eu vejo muito contrato falando que vai colocar porcelanato. Mas qual o tipo de porcelanato? Qual o tamanho da peça? Qual o valor? Né? Dependendo do tamanho do imóvel, o valor do porcelanato, o tipo de piso, né, de revestimento, pode dar quase um terço do valor da obra. Dependendo do tamanho, dependendo do que já foi feito e tudo mais. E algo também muito interessante, toda vez que houver alguma mudança de tratativa, é muito interessante fazer um aditivo contratual a esse contrato principal. A pessoa queria fazer uma cozinha do jeito, no meio do caminho mudou, né? É interessante realmente fazer um aditivo contratual, porque é segurança para ambas as partes. Você falou também sobre os valores, a pandemia mesmo é um exemplo que houve um aumento muito grande no valor dos materiais, né, de pisos cerâmicos, porcelanatos, revestimentos de parede e em si, né, tanto bloco, cimento. Então é importante também, na hora de fazer um contrato, saber o prazo que a pessoa vai construir, porque alguns meses, 6 meses ou poucos meses podem afetar nos valores.
talvez falar o máximo que pode ser, e se a pessoa quiser comprar uma coisa a mais, ela vai ter que arcar, né, ela mesma. Tudo é acordado. Se o valor do material aumentar, o que vai acontecer? Tem que ter um contrato. E se acontecer outra pandemia? E se acontecer algo que a inflação do país bata um ponto que seja impossível cumprir com o que foi pactuado? Tem que estar no contrato. Entendeu? Então, até essas questões relacionadas à pandemia, aumento de material, a escassez de material. Por exemplo, né, a pessoa se comprometeu a construir a casa e entregar no prazo tal. Mas acontece algo no país que você não acha tijolo em lugar nenhum. Aconteceu algum tipo de problema no país, você não acha tijolo em lugar nenhum. E aí? O contratante vai poder executar o construtor, considerando que a obra não foi entregue no prazo estabelecido? Porque a gente, infelizmente, tem que esperar de tudo, né? A gente tem que fazer um tipo de contrato, um tipo de documento, esperando já todas as situações que eventualmente podem acontecer. Agora eu quero que você adivinhe o último documento, Jéssica. Vamos lá. A gente viu o imóvel, correto? Pesquisamos sobre a origem do imóvel, né? Uma certidão de inteiro teor, ônus e ações. Tudo bem? Certidões negativas do vendedor, para ver se ele sofre algum tipo de execução. Bem? Contrato de compra e venda. Né? Dependendo do tipo, é necessário escritura pública. Fizemos contrato de prestação de serviço, mas o que a gente faz com essa escritura pública? O que a gente faz depois que a gente compra e tem um contrato, né? Por exemplo, o contrato do programa Minha Casa Verde e Amarela. Qual que é o próximo passo? Você vai dando pegadinha com a entrevistadora, né? Vamos Fazer a lá. aposta. Lucas vendeu um imóvel para a Jéssica, né? Para pagar em 12 parcelas. Depois fizemos uma escritura pública, correto? Depois de 12 meses, você terminou de me pagar. E agora? O imóvel já é seu? Não, tem que ir no cartório. Perfeito, né? A escritura pública é feita no cartório de notas, mas posteriormente ao pagamento, temos que pegar essa escritura ou o contrato, se for no caso da Caixa, não precisa de escritura, né? Tem o próprio contrato tem efeito de escritura, e temos que ir no cartório de registro de imóveis para registrar essa escritura. Toda vez que você vai no cartório e registra a escritura, o envelope, né? Aqui em Varginha não sei se todo lugar é assim, bem escrito: quem não registra não é dono. Por quê? Porque a propriedade, né, a transferência de bens imóveis, ela só se opera após a efetivação do registro no cartório competente, que no caso é o cartório de registro de imóveis. Para o pessoal ter noção de tão grande quanto a importância disso, eu trabalhei num processo, tive acesso ao processo uma vez, que uma pessoa, ela tinha um imóvel, ela não era uma pessoa de boa fé, ela já estava mal intencionada, e pegou esse imóvel e vendeu para diversas pessoas. Se não me engano, 11 pessoas. A primeira que pegou o documento e registrou era o dono. As outras 10, se não me engano, eram 11, as outras 10 não conseguiram registrar. Né? É um problema que está na justiça até hoje. Então, é de extrema importância, né, a efetivação do registro no cartório de registro de imóveis. Porque a frase que a gente não pode esquecer: quem não registra não é dono. Porque a transferência de propriedade de bens imóveis só se opera com o registro no órgão competente. O custo, né, para registrar, algo que às vezes as pessoas perguntam muito, é tabelado, né? A tabela a gente pode ter acesso no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É tabelado de acordo com o valor. E fora a tabela do TJ, quem tiver curiosidade de pesquisar, tem os emolumentos do cartório também. Então, soma-se aí o valor da tabela do TJ, mais o emolumento do cartório. É comum, aqui em Varginha eu já vi muito acontecer, de quando é o primeiro registro, o cartório dá um desconto de 50%. Entendeu? Então, é algo que é bom a gente ficar atento também. Então, recapitulando: certidão de teor do imóvel, as certidões negativas, né, de existência de ações judiciais em razão do vendedor, o contrato de compra e venda, de compromisso de compra e venda, a escritura pública, o contrato de prestação de serviço no momento da construção do imóvel e, por último, o registro, né, no cartório competente, no nosso caso, o cartório de registro de imóveis. Então, acho que seguindo esse roteiro, né, a pessoa ela consegue se livrar de muitos problemas, né, que eventualmente podem acontecer aí no momento da compra do imóvel. Existem pessoas que realmente são de má fé, mas existem pessoas também que são de sabores que acontecem na vida. Muitas vezes a pessoa ela emitiu um cheque
né, algo nesse sentido, não conseguiu honrar por motivos de foro íntimo, dificuldade financeira e tudo mais, e está sofrendo uma execução, e para pagar a execução, ela vende o imóvel. Mas muitas vezes ela não sabe que a alienação desse imóvel, já no processo de execução, após a citação, já caracteriza fraude à execução. Então, muitas vezes a intenção da pessoa é boa, mas como tanto o contratante, como o contratado, como o comprador e vendedor não sabem sobre essas questões, acabam tendo um problema ambos. Entendeu? Aí a pessoa muitas vezes pega esse dinheiro, para esse dinheiro equivalente para pagar metade da dívida, ele transfere para o credor vai atrás do imóvel, e a pessoa comprou o imóvel, quer o dinheiro de volta ao vendedor, mas aquele dinheiro já foi para o credor do vendedor. Então, são 3 pessoas lutando ali, e acaba que, no final das contas, quem compra sai prejudicado. Não porque a pessoa que vendeu teria má fé, mas, felizmente, aconteceu algo no foro íntimo dela, que ela não conseguiu honrar, e fica um processo se arrastando durante anos. Sim, em cidades médias, né, igual Varginha ou cidades menores, às vezes o contrato não é uma coisa tão comum. E é muito importante para você conseguir ter uma noção com quem você está lidando, né, os seus deveres e os seus direitos também. E eu queria saber, agora uma pergunta para o advogado, como Uhum. a pessoa, não no seu caso, mas assim, para instruir outras pessoas que lidam com outros advogados, mas quando alguém vai te procurar para você prestar um serviço, tem também um acordo, tem um termo ou um contrato que você faz com o seu próprio cliente? Ah, sim, é bastante comum. Eu acredito que seja até obrigatório pelo Estatuto da OAB a gente firmar um contrato de prestação de serviço, aonde a gente deixe claro para o cliente que o serviço de advocacia não é um serviço de resultado, como o serviço de engenharia, por exemplo, é um serviço de meio, né? Porque no final das contas não é a gente que decide o processo judicial, né? A gente faz tudo, mas no final das contas é o juiz. Mas acredito que seja até obrigatório pela OAB a gente fazer um contrato de prestação de serviço. E o contrato ele é maleável, vamos dizer assim, né? Ele é modificado de acordo com a situação específica. Né? E a gente realmente tenta constar tudo que possa dessa um problema potencial e desde o começo já deixa o cliente ciente. Né? Por exemplo, um cliente que é de outra comarca. A gente já deixa estabelecido que se houver necessidade, deslocamento do advogado para alguma cidade, nesse sentido, quem que vai arcar com isso? Por exemplo, a gente já deixa estabelecido. E várias outras questões. Mas para tudo, é uma mania de advogado. Para tudo a gente faz contrato. Mas por quê? É uma proteção para ambas as partes. Porque muitas vezes eu estou de boa fé achando uma coisa e a outra pessoa também está de boa fé achando outra. Entendeu? Então, o contrato, em situações adversas do cotidiano, não só engenharia ou serviço jurídico e tudo mais, ele é uma proteção para ambas as partes. Porque o contrato é uma máxima no direito, né? O contrato ele faz lei entre as partes. Ele estabelece qual vai ser as regras de conduta que aquela negociação vai estabelecer. Entendeu? E tem uma força jurídica muito forte. Né? Se o contrato for assinado por 2 testemunhas, ele vira um título executivo. E tem uma força de executibilidade muito grande em relação ao processo de conhecimento. Essa dúvida, na verdade, é para ilustrar um pouco, porque às vezes nós fazemos compras de produtos, né, e a gente sabe o direito do consumidor, que é se tiver algum dano, o produto você pode trocar, mas essa questão de serviço é uma coisa muito importante, porque é a palavra, né, então você colocar no contrato esse acordo oral, né, é muito importante para não haver dúvidas e você ter os seus direitos garantidos e a máxima, né, eu não falo nada sem meu advogado nesses casos de processo. Eu acho que é importante a gente ter noção também nessa prestação de serviço, você sempre ser guiado por um advogado. Então muito importante você ter um profissional que conheça, né, você mesmo falou, está inserido, você vê vários casos, não é o que acontece no meu escritório, você vê trilhões de escritórios, uma outra vivência, você tem muitos exemplos, né, do que pode acontecer. Com certeza. Com o tempo, eu acho que não só advogado, eu acho que as profissões, de modo geral, né, você vai convivendo tanto com aquilo, passa sendo. É porque a gente, para pensar, né, é uma média de 8 horas por dia trabalhando, né, 8 horas dormindo, já foi 2/3 do dia. Então, você passa grande parte do dia, né, inserido nesse universo jurídico. Então, costuma realmente, né, toda vez que vivencia alguma situação específica, você guarda aquela informação num lugarzinho ali na sua memória para, se alguma outra vez acontecer com você mesmo ou com outra pessoa, você já sabe o que pode se desenvolver ali. Né? A gente fica com uma cabeça, vamos dizer assim,
procurando potenciais problemas, né? Isso pode dar problema, isso pode dar problema. E vamos nos prevenindo e criando também, né, um padrão de vida. Muito bom, Lucas. Só tenho a agradecer essa entrevista. Foi muito produtivo aprender sobre todos esses passos, né? E também saber a história do teu escritório, a sua história com a advocacia. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, o escritório, para o pessoal começar a seguir vocês. Meu Instagram é Lucas Teófilo, com TH e PH.adv, e tem o Instagram do meu escritório, que é Teófilo, escrito da mesma forma, né, com TH e PH, e Mira, só isso mesmo, né, @Teófilo Mira, que é onde que a gente posta algumas atualizações, algumas novidades, algumas questões jurídicas, né, se eu não me engano, já temos post lá sobre a questão de engenharia civil e tudo mais, e também sempre pode entrar em contato com a gente nesses meios que a gente está sempre respondendo. Então tá certo. Muito obrigada, pessoal, pela audiência e também muito obrigada, Lucas e todo o escritório, por passar essas informações para gente. Que isso. E eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito produtivo para a gente também. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado.